sou Anderson Lisboa, Química com você. Hoje nós estaremos tratando sobre um assunto extremamente importante. Esse assunto é o petróleo. Então, o petróleo ele é um assunto que está sempre sendo abordado dentro das provas do Enem e é fundamental nós estudarmos o petróleo numa visão química, embora ele seja um conteúdo sempre abordado tanto na perspectiva da geografia, como também na perspectiva da história. Então nós temos toda a história do petróleo, tanto a história do petróleo no Brasil, como a história do petróleo no mundo. Então falar do petróleo na perspectiva química é falar sobre os aspectos químicos, tanto dos processos como da composição que envolve o petróleo. Então vamos estar dando início ao nosso assunto, a essa abordagem sobre o petróleo, que também é um tópico muito importante para a prova do Enem, que todo ano sempre está abordando algo específico sobre o petróleo. Então falar sobre o petróleo, a primeira coisa que nós precisamos pensar é sobre a origem do petróleo. Então o petróleo, ele, assim como tudo, tem uma origem, mas nem sabemos completamente sobre essa origem. O petróleo ele também entra nessa especulação. Então existe uma teoria, assim como também existe a teoria sobre a origem da vida, de onde tudo surgiu. Então existe também uma teoria com relação ao petróleo, de onde o petróleo ele surgiu. Essa teoria, que nós chamamos que a teoria mais aceita, é a teoria onde diz que o petróleo ele é o resultado da decomposição de restos de vegetais e animais, de um processo de decomposição que acontece de forma lenta e espontânea. Então, essa é uma das teorias mais aceitas para justificar a existência do petróleo. A decomposição lenta e espontânea de animais e vegetais. Isso sob uma condição de temperatura e pressão, porque esses aspectos eles vão influenciar e é levado em consideração. Então essa é a origem, uma das teorias mais aceitas para justificar a origem do petróleo. Falar sobre o petróleo é falar sobre as características que ele apresenta. Que características são essas? Primeira coisa, o petróleo ele é uma mistura homogênea. Então, sendo uma mistura homogênea, nós passamos a entender que toda mistura homogênea ela apresenta um único aspecto. Mesmo ela sendo formada por diversas substâncias, mas ela apresenta um único aspecto. E essa é uma das características do petróleo. Ele é uma mistura homogênea. Sendo essa mistura homogênea, ele também é uma mistura complexa. Por que uma mistura complexa? Porque o petróleo ele é formado por diversas substâncias. Então, todas essas substâncias que fazem parte do petróleo, no momento em que todas elas estão formando essa mistura, formando esse óleo, né, nós não conseguimos identificar. Por quê? Por causa da característica de mistura homogênea. Então, nesse caso, nós temos aí uma mistura de diversas substâncias que, em um dos processos, vai fazer a separação. E a partir dessa mistura complexa, nós temos a questão das cores. Então, o petróleo ele apresenta uma transição de cores. Como assim? Ele tem uma cor negra que pode transitar para o âmbar, que é uma cor mais clara, puxando para o marrom. Então, essas duas cores são as cores em que o petróleo ele pode se apresentar. É óbvio que isso vai depender muito do local aonde o petróleo ele é extraído, porque essa composição química específica
ela está relacionada à localização do petróleo. Por exemplo, o petróleo que é extraído aqui no Brasil, ele tem uma composição específica. O petróleo que é extraído na Venezuela vai ter uma composição específica. Não quer dizer que vai existir uma diferença das substâncias que fazem parte da composição, mas algumas substâncias elas vão estar sendo o diferenciador do petróleo que é extraído em cada país. Então, o petróleo da Arábia Saudita, o petróleo que está presente na Rússia, nos Estados Unidos, todos eles vão apresentar uma composição de substâncias comum, mas também vai ter uma composição química de substâncias específicas que assim permite a compreensão da origem daquele petróleo. Então é possível identificar a origem do petróleo a partir de uma composição química específica. É como se o petróleo ele tivesse um DNA e isso pudesse identificar de onde ele está sendo trazido, ou até mesmo qualquer acidente que venha acontecer e não saiba a origem daquele acidente, mas pela composição química do petróleo é possível conhecer e saber a sua origem. Diante de tudo isso, nós temos uma estatal federal, que é a Petrobras. Ela é a responsável de administrar todo o petróleo aqui no nosso país. E até mesmo todas as transições internacionais, nós temos a Petrobras como uma empresa altamente importante. Então ela é totalmente responsável por todo esse processo. Quando nós falamos da Petrobras, é importante a gente lembrar que existe toda uma questão administrativa, mas existem profissionais que trabalham focados no processo que envolve a extração e o refino do petróleo. Então, esse processo, que eu posso dividir aqui em duas partes, o processo de extração, que não é simples, porque antes da extração existe a necessidade da localização do petróleo, onde é que esse petróleo ele está. Então, à medida que ele é localizado, vai começar uma determinação, uma definição de como esse petróleo ele vai ser extraído. Então, após a identificação, existe a extração, a perfuração do poço, do local onde foi identificado a presença do petróleo, todo o processo de perfuração. Após o processo de perfuração, existe o processo de extração, e depois que esse processo de extração ele inicia, existe o processo de refino. Então, por isso que existem as refinarias de petróleo. E todos os componentes químicos, essas substâncias químicas que fazem parte dessa mistura tão complexa, ela vai ser, todas elas vão se tornar matéria-prima de indústrias específicas que vão estar trabalhando na produção de outros materiais, mas que dependem totalmente da matéria-prima, que são essas substâncias que estão presentes no petróleo. Então, o Brasil hoje, ele ocupa a 12ª posição quanto a reservas e automaticamente consumo. Então, nós estamos dentro de uma posição bem privilegiada, tá? E aí vem os processos de separação. Veja que esses processos de separação, eles já aparecem já levando em consideração todo o processo de extração, que é a parte mais pesada. Antes da extração, a localização. Então, feito isso, parte para os processos de separação dos componentes do petróleo. É óbvio que a destilação fracionada,
ela vai trabalhar o processo de separação dos componentes do petróleo através da temperatura. Então, esse processo ele vai acontecer não de forma que consiga separar todos os componentes dessa mistura tão complexa. Então, esse primeiro momento vai ocorrer o processo de separação de algumas substâncias, e essas substâncias elas vão se destacar pela sua importância comercial. Por exemplo, nós temos a extração do gás natural, que tem a composição, em sua maioria, com gás metano, mas essa composição de gás natural, ela é hoje utilizada como combustível. Dentre esses, nós temos a separação da própria gasolina, do óleo diesel, alguns óleo lubrificante, até o ponto dos materiais mais sólidos, que eles vão ter características bem diferentes dos primeiros componentes, por apresentar uma massa bem maior. Então, o primeiro processo é o processo de destilação fracionada. O segundo processo, ele vai servir para separar os componentes que não foram retirados ou separados do petróleo, da mistura, através da destilação fracionada. Então, o processo de destilação a vácuo, ele vai estar utilizando a pressão, e automaticamente essa pressão ela vai influenciar na temperatura. Então, quanto menor a pressão, maior automaticamente vai influenciar numa temperatura, tá? Que essa temperatura ela vai ser ou uma temperatura mais baixa ou uma temperatura mais alta. Então, o que é que esse processo de destilação a vácuo proporciona? Ele proporciona uma condição para que as substâncias que não foram retiradas no primeiro processo sejam retiradas no segundo processo. Onde no primeiro processo nós temos a temperatura, e à medida que essa temperatura ela vai subindo, os componentes da mistura vão se separando. Já no processo de destilação a vácuo, a temperatura ela vai estar presente, mas ele vai utilizar aí uma temperatura mais baixa e automaticamente uma pressão que vai condicionar a uma temperatura mais baixa e permitir que, nesse caso, as moléculas elas consigam se desprender. Então, esse primeiro momento em que nós estamos trabalhando a questão da origem, onde nós temos a teoria mais aceita, as características quanto ao petróleo, a estatal responsável de administrar toda a questão do petróleo, reservas de consumo, onde nós estamos localizados hoje. É importante falar sobre essa questão do petróleo no Brasil, porque nós temos uma dependência comercial muito grande. Então, vários setores relacionados à indústria do petróleo, eles têm uma dependência muito grande dessa matéria-prima para atender diversas áreas hoje da nossa sociedade. Então, tanto a questão da própria medicina, como a questão dos combustíveis, que são demandas extremamente altas, porque o consumo dos combustíveis, principalmente a gasolina, é muito alta. Então, nós percebemos aí a necessidade de ter sempre combustíveis suficientes para atender a toda essa população. Então, nós vamos estar dando continuidade ao estudo do petróleo. Então, vamos lá. Falar sobre a gasolina, que é um dos componentes do petróleo, tá? Falar da importância que as substâncias que estão presentes no petróleo apresentam para a sociedade. O consumo de gasolina ele é muito alto, então a própria gasolina que é extraída do petróleo, ela não consegue atender a toda a demanda de consumo. Então, para esse processo, ele é necessário
um processo alternativo para também gerar mais gasolina. Por quê? Ela se destaca por ser um dos combustíveis mais importantes. Então, falar da gasolina é lembrar da sua importância para a sociedade, por causa do consumo que existe sobre esse combustível. Embora nós tenhamos também o gás natural como combustível, porém, ele não atende à demanda de consumo, porque nem todos os veículos eles vão utilizar a questão do gás natural. Então, os carros, quando eles saem das concessionárias, eles já saem das indústrias, na verdade, eles já saem com a opção flex. Então, tanto combustível gasolina como o etanol, não o gás natural. Então, existe uma adaptação para poder utilizar o gás natural. Então, diante disso, qual é a alternativa para poder também obter gasolina e atender à demanda de consumo? Então, o processo é esse aqui, ó, chamado de craqueamento ou pirólise. Quando se fala sobre craqueamento ou pirólise, está envolvido nesse processo o aquecimento. Então, esse aquecimento vai proporcionar o quê? Ele vai proporcionar a quebra dessa molécula, que apresenta 16 carbonos. Então, quando essa molécula ela é quebrada pelo fornecimento de calor, ela se transforma em duas moléculas com 8 carbonos. Então, diante disso, existe aí um processo de transformação do óleo diesel, que apresenta moléculas maiores, em gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos que vão apresentar um número de carbonos que pode variar de 6 a 10 carbonos. Então, não vai existir um padrão de hidrocarbonetos, mas vai existir aí uma mistura de hidrocarbonetos para caracterizar a gasolina. Então, ela precisa passar pelo processo de craqueamento. E nós temos também a reforma catalítica. O que é essa reforma catalítica? Ela está relacionada ao processo de reestruturação das moléculas ou reformulação. Então, é importante que as moléculas que estão presentes na gasolina, elas apresentem características de hidrocarbonetos ramificados. Então, essa reforma ou reestruturação é quando moléculas de cadeias normais se transformam em moléculas de cadeias ramificadas. E quanto mais cadeias ramificadas estiverem presentes na gasolina, maior vai ser a qualidade da gasolina. Por isso que existe um estudo sobre a questão do índice de octanagem. Esse índice de octanagem ele está relacionado à qualidade da gasolina. E esse índice de octanagem ele vem justamente pela mistura que vai existir, no caso do combustível gasolina, como também o etanol, ele vai apresentar também o seu índice de octanagem. Esse índice de octanagem é a resistência à compressão até o processo de explosão. Então, essa explosão ela vai gerar aí uma energia que vai estar diretamente ligado à movimentação mecânica do veículo. Então, existem combustíveis que vão apresentar uma resistência maior à pressão do que outros. Então, essa resistência maior, ela vai estar relacionada às substâncias que apresentam um índice de octanagem 100, que são chamados de antidetonantes. Então, quanto mais moléculas antidetonantes aquele combustível apresentar, maior vai ser a sua resistência. Então, isso significa que o combustível ele vai gerar também mais força para o veículo, porque
como ele precisa de uma compressão maior, quando essa explosão acontece, a liberação da energia vai proporcionar uma maior força para o veículo. Então, gente, nós finalizamos aqui esse resumo sobre o petróleo, tá? Sobre as características, o processo de separação, a sua importância social. Então, espero que vocês tenham curtido e que vocês tenham aprendido. Então, até a próxima.